E aí galera do time Mel, se você não me conhece, me chamo Melissa, montadora do canal Mel USA. Se você é novo, se inscreva no meu canal. Uma notícia nova dos brasileiros que estão sendo deportados diretamente para o México. Nesta quarta-feira, agora que passou dia 29, saiu nas televisões aqui nos canais americanos, também saiu aqui nos jornais brasileiros, que eu tava agora analisando tudo para fazer o vídeo para vocês, desta nova lei do Trump aí de deportar os brasileiros que cruzavam a fronteira aqui do México antigamente, ou até semana passada, até o início dessa semana, quando eles eram pegos, lembra aquela história das crianças que vinham pedir asilo, aquelas coisas todas, eles eram pegos aqui na fronteira e eles ficavam em território americano, marcavam um court date, né, uma data na corte para eles retornarem na frente do juiz para tentar ver o que vai ser feito do seu processo. E a maioria esmagadora nem comparecia mais de volta na frente do juiz e vivia ilegalmente aqui nos Estados Unidos, mas já estavam aqui dentro. Agora, a partir dessa quarta-feira, o que está acontecendo? Os brasileiros estão sendo pegos na fronteira do México, estão sendo deportados de volta para o México, não para o Brasil mais, e não podem ficar nos Estados Unidos. Estava vendo na reportagem americana aqui de uma mulher brasileira com a filha de 6 anos que foi pega na fronteira e foi deportada ontem para o México, falando que não estava entendendo por que ela foi deportada para o México. Se ela não é mexicana, ela é brasileira, por que ela não foi deportada para o Brasil? Eu vou ler aqui a explicação que eles dão. Isso significa que os brasileiros foram incluídos no Protocolo de Proteção do Imigrante, MPP, que se chama siglas em inglês, um programa criado no começo de 2019 com forma de reduzir o número de imigrantes ilegais no país, uma das principais bandeiras políticas do Trump. Hoje, o Departamento de Segurança Interna começou a processar imigrantes brasileiros para o retorno ao México sob o protocolo do MPP. O número de brasileiros que chegaram na fronteira sudoeste triplicou em apenas um ano. Agora, brasileiros que se entreguem ou sejam encontrados pelo Serviço de Controle de Fronteira americana serão enviados de volta para o México para aguardar avaliação pela Justiça Americana do seu pedido de entrada. Pelo protocolo, os imigrantes brasileiros agora deverão permanecer no México enquanto durante os procedimentos legais, o que pode levar vários meses. Quando chegar a hora de comparecer perante o juiz da imigração nos Estados Unidos, os solicitantes de asilos devem viajar de volta ao ponto de entrada na fronteira, aonde serão transportados sob custódia pelos americanos. Ao final da audiência, retornam ao México para esperar a resposta final ou a próxima data do tribunal. Vão ter que esperar no México. Acabou aquela coisa de ficar dentro dos Estados Unidos esperando os pedidos de asilo ou qualquer maneira legal de tentar ficar no país quando se cruza a fronteira. Na reportagem americana mostra que os brasileiros que são deportados para o México, eles ficam em albergues lá. E quem não fala espanhol vai ter direito a um tradutor em espanhol lá, mas ficarão em albergues para poder esperar durante meses, como fala aqui na reportagem, os seus processos imigratórios. Se algum brasileiro se encontra em situação de emergência no México, deve contatar o Consulado Geral do Brasil, que fica na capital, na Cidade do México. Vemos uma mudança que vai mudar o destino, né, de milhares de pessoas. A intenção do Trump aqui em todas as reportagens que eu li é diminuir a quantidade de pessoas que vêm tentar cruzar a fronteira, porque antigamente as pessoas cruzavam a fronteira e se fossem pegos, entravam em território americano ou eram deportados diretamente para o Brasil, mas a maioria ficava em território americano aqui, vivendo suas vidas, esperando o dia, né, da corte, de ver o juiz, e acabavam, a maioria, como eu falei no início do vídeo, não retornando mais à corte, moravam ilegalmente aqui nos Estados Unidos com suas famílias. Até mesmo aqueles vários casos que no último ano aumentou aí não sei quantas vezes de pedido de asilo, essas pessoas vinham e ficavam nos Estados Unidos e recebiam até mesmo um permit de trabalho para ficar trabalhando legalmente enquanto seu processo de asilo estava sendo investigado. Muitos imigrantes que estão aqui ilegal achavam injusto pessoas cruzarem a fronteira e terem o direito de ter um documento como um permit de trabalho aqui, enquanto tem pessoas, imigrantes que estão aqui há 10, 20, 30 anos separados das suas famílias, pagando impostos, fazendo tudo legalmente e nunca tiveram o direito de ter um documento desses, que não é fácil ter um documento como esse. E qual é a sua opinião? Você acha certo as pessoas serem mandadas agora de volta para o México? É lá que elas vão ter que esperar durante meses? Como essas pessoas irão sobreviver durante meses com crianças em albergues mexicanos? A intenção do Trump é que seja mesmo ruim, uma decisão ruim você cruzar a fronteira aí. Ele espera que diminua muito o número de pessoas cruzando a fronteira, de brasileiros cruzando a fronteira. Muita gente aplaudiu de pé essa situação, porque no último ano aumentou muito o número de crianças cruzando a fronteira, e isso dá o quê? Resultado de
muitas mortes cruzando a fronteira. Dessa maneira as pessoas acreditam, né, que vão pensar duas vezes se realmente vale a pena você botar em risco a vida do seu filho, né, para cruzar um deserto. E ainda se for pego, vai ter que ficar no México com essa criança durante meses. Imagina a cabeça de uma criancinha sendo exposta numa situação de vida dessa. Não é fácil para adulto, agora imagina as crianças que nem pediram para passar por tudo isso. Eu sempre falei aqui no meu canal que você faz o que você quiser da sua vida, só que cruzar a fronteira do México, em todos esses anos que eu tô aqui, eu já ouvi cada história de estupro, de morte de crianças, morte de adultos, morte de mulheres, coisas terríveis que acontecem na fronteira, que eu sempre falei que eu sou extremamente contra essa coisa de cruzar a fronteira. Não é um brinquedo, não é assim, é super fácil, vou lá cruzar e acabou. Muita gente morre mesmo, muita gente é estuprada na fronteira. Mas cada um tem a sua vida, cada um entende, né, o que está acontecendo com a sua vida, o desespero que deve estar acontecendo para uma família colocar em risco seu próprio filho aí, botar o risco da vida do seu filho para o sonho americano, que de repente nem é o sonho da criança, é o sonho dos pais. Mas eu vou colocar aqui embaixo no box de descrição o link que eu achei aqui nas notícias americanas, mas também tem todos esses jornais brasileiros também estão saindo aí. Você pode dar uma conferida da nova lei aí. Que brasileiro que é pego cruzando a fronteira do México a partir desta quarta-feira será deportado para o México. Aqui é o início. Migrants from Brazil hoping to start a new life in the US are now being sent to Mexico, disappointed and bewildered to find themselves in a country whose language they don't understand. It's all part of an expansion of a Trump administration program. É exatamente o que eu falei agora no vídeo, mas eu vou colocar o link aqui no box de descrição para caso você queira dar uma olhada do que está acontecendo. Vou colocar aqui só a parte onde eles ficam num albergue para vocês verem o tipo de local que eles vão ficar. É o que mostra aqui na reportagem. Since the program began a year ago, but until this week it's been limited to Olha a Spanish cena das speakers. pessoas cruzando a The US Department of fronteira. Homeland Security made the announcement Wednesday, citing a sharp spike in the number of Brazilians arrested at the border. The DHS also noted that the program was not limited to one nationality or language. A Mexican official said the Brazilians will be taken in at a government-run shelter provided with an interpreter. Vão ficar em shelters, em albergues, com direito a um intérprete. Bem complicado, viu? Bem triste para muita gente. Muitas famílias agora estão mexidas com essas notícias aí. Uma mudança radical de algo que já estava brasileirado, já estava meio que acostumado. Fiz um vídeo lá, alugue uma criança, onde já existiam empresas no Brasil que estavam fazendo maneiras de você alugar uma criança para cruzar a fronteira. De repente, com tudo isso, pare, né, esse negócio de alugar a criança, botar em risco, né, muitas crianças. Como é que um pai, tipo assim, aluga o seu filho para cruzar a fronteira com o outro, para parecer que é filho do outro? Vai entender, né, o mundo de hoje. O que você acha dessa mudança aí? O que você tá achando de tudo isso? Você acha certo eles serem deportados para o México e ficarem lá em albergue durante meses esperando a justiça americana chamar eles para virem para cá, para frente de um juiz, e após a audiência terem que retornar ao México para esperar a resposta final ou a próxima data da corte? Você acha que os brasileiros que foram pegos na fronteira deveriam ser deportados para o Brasil, como se nada tivesse acontecido aqui nos Estados Unidos? Você acha que os brasileiros que estavam cruzando a fronteira e foram pegos num ato de um crime federal de cruzar uma fronteira deveriam continuar com o direito de permanecer nos Estados Unidos com documento para trabalhar aqui legalmente enquanto esperam a audiência do juiz? O que você acha que deveria ser feito? Qual é a sua opinião sobre esse assunto? Compartilhe meu vídeo aí, um assunto extremamente importante, uma mudança que vai mexer com muitas famílias. Deixe seu like no meu vídeo, se você é novo se inscreva e vejo vocês lá no meu Instagram com as notícias do dia a dia no @melzinhousa.